Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar como extrair insights e apresentar suas análises na prática. E para fazer isso, eu vou utilizar esse gráfico aqui, que foi extraído de um estudo da McKinsey sobre o mercado global de beleza e com dados da Euromonitor. Se você não me conhece, eu sou o Ale Saito, trabalhei como consultor estratégico e analista de negócios sênior em uma multinacional e eu criei Educa Negócios, para dar conteúdos sobre análise e apresentações de negócios. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito, para receber mais conteúdos como esse, e também me seguir nas outras redes sociais, tanto no LinkedIn como no Instagram, onde eu posto outros conteúdos exclusivos. Primeiro, vamos entender aqui um pouco esse gráfico, né? Aqui a gente tem um gráfico das vendas no varejo do mercado global de beleza, em bilhões de dólares, e a gente tem uma evolução temporal. Então, desde 2015 até 2022, com dados reais, e de 2023 até 2027, com dados projetados. Aqui, a evolução do mercado ano a ano e segmentado pelas regiões do mundo. Então, aqui, o maior mercado, ele está ordenado do maior para o menor, né? O maior mercado aqui em 2027 é a Ásia Pacífica, conhecido também como a PAC, que é a região da Ásia, excluindo a Austrália, a China e a Nova Zelândia. Porque a China é um mundo à parte, está aqui nesse verde água, e a Austrália e Nova Zelândia estão nessa região da Australásia. Então a gente tem a Ásia Pacífica aqui, depois a América do Norte, a China, a Europa Ocidental, a América Latina, África e Oriente Médio, a Europa Oriental, né, que seria o leste europeu, e a Australásia, que é essa região que junta a Austrália, a Nova Zelândia e as ilhas ali próximas da região. E do lado a gente tem o crescimento ano a ano dessas regiões também nesses períodos. Só que aí, para não ficar colocando o crescimento anual de todos os anos, então eles dividiram em três fatias, né? Três períodos. De 2015 até 2019, o crescimento ano contra ano, que é esse year over year, né? E aí, se eu não me engano, seria um crescimento, entre aspas, médio, né? Um crescimento médio ali, anual, nesse período. E aí o outro período é 2019 a 2022, e depois o período projetado de 2022 até 2027. Tem aqui por região, e tem aqui o crescimento do período total. Então beleza, esse é o gráfico e os dados que a gente tem aqui desse mercado de beleza. Qual que é uma das coisas que os profissionais acabam fazendo ali, que normalmente acaba errando? As pessoas elas acabam simplesmente falando constatações do gráfico. Então, por exemplo, as pessoas poderiam falar: aqui a gente tem um mercado que cresceu 6% ao ano, de 2015 até 2019. Ou a gente poderia falar que ele, no projetado aqui para o futuro, ele também vai crescer 6%. Ou que o maior mercado de todos é a Ásia Pacífica. Ou que o menor mercado de todos projetado é a Australásia. Então, se vocês perceberem aqui, a gente tem uma série de mensagens diferentes. Então, a gente poderia aqui ficar horas e horas falando desse gráfico, sobre todas as mensagens específicas que a gente tem, né? E muitas vezes, quando a gente vai fazer uma análise mais exploratória, tudo bem, a gente poderia dar aqui vários insights, várias mensagens, né? Só que se a gente não tem um objetivo ali central, um contexto, né, uma análise específica para fazer, a gente simplesmente vai ficar falando várias frases meio vazias, né, várias constatações do que está ocorrendo nesse gráfico, mas sem de fato resolver um problema. Então, normalmente, quando a gente está analisando um gráfico, alguns dados, a gente está analisando ele dentro de um contexto, para resolver um problema. Então, quando a gente tem um direcional disso, um objetivo, fica muito mais claro as nossas análises que vão estar ali por trás de tudo que a gente vai falar. Então, para você não ficar só nas constatações vazias, né? Vamos criar um contexto, imaginar uma situação que poderia acontecer, que a gente poderia analisar esse gráfico aqui. Então, vamos imaginar o seguinte. Imagina que você é analista de uma empresa brasileira de beleza. E essa empresa é uma das líderes do setor e tem presença também nos principais países da América Latina. E a CEO e os demais diretores estão querendo expandir para outras regiões. E por isso, eles chamaram você para analisar qual mercado faz mais sentido fazer essa expansão. Então, basicamente, aqui é uma decisão de quais mercados que a gente vai expandir, sabendo que a gente já está atuando no Brasil, né? E em outros países da América Latina. Então, vamos ver, além da América Latina, quais outros países que a gente poderia expandir. Se vocês perceberem, né, agora a gente tem um objetivo muito mais direcionado. Então, as análises que a gente vai fazer vão ser direcionadas para saber quais mercados ou qual mercado que a gente vai escolher
para poder fazer essa expansão. Qual o mercado que aponta a ser o mais atrativo. Não é simplesmente fazer várias constatações vazias aqui dos vários insights que a gente poderia ter com esses dados. E é claro, assim, se você estivesse fazendo uma análise exploratória, tudo bem, mas aqui nesse caso agora a gente tem um foco maior. Então foca no objetivo dessa análise, né? E pode também trazer alguns outros insights que você perceber que sejam importantes para essa análise. Vamos começar aqui essa análise tendo o olhar top-down. Então, que seria o de cima para baixo, né? Então, olhando primeiro a nível macro e depois a nível micro nos detalhes. Bom, se a gente quer fazer uma expansão dentro desse mercado, a gente olhando aqui o total do crescimento do mercado, tem um ponto até que positivo, né? Então, a gente teve um crescimento de 6% ano a ano, de 2015 até 2019, então, logo pré-pandemia. No período de pandemia, teve uma pequena desaceleração no mercado, mas ainda continuou crescendo, então isso é um ponto positivo. E pós-pandemia, a projeção é que ele continue crescendo e volte ao mesmo patamar de crescimento pré-pandemia. Então, é uma notícia positiva, até dá um crédito a mais pra gente querer expandir no mercado de beleza. Então, o mercado ali tá com dados aqui até que positivos de perspectiva ali internacional. Quais outras variáveis que a gente vai olhar aqui? A gente viu um cenário macro. Vamos olhar aqui, os dados que a gente tem são de tamanhos de mercado, né, o tamanho dos segmentos, e o crescimento que cada um desses mercados tem. Para qual mercado que a gente vai querer entrar? Bom, vamos imaginar que nem uma fatia de um bolo, né? Então a gente vai querer entrar onde a fatia do bolo é maior e onde essa fatia do bolo está crescendo mais. Então, naturalmente, essas duas variáveis que a gente vai analisar, né? Onde a fatia do bolo é maior, então maior tamanho de mercado, e onde esse bolo está crescendo mais. Qual fatia dessas daqui que está crescendo mais? Olhando em termos de tamanho, e até que facilita que o gráfico ele já está ordenado do maior para o menor, os maiores mercados que a gente tem são a Ásia Pacífica, a América do Norte e a China. Então esses são os 3 maiores mercados. Se você pega aqui, esses 3 juntos, eles equivalem a pouco mais de entre 300 e 400, né? Em torno de uns 360 bilhões de dólares para 2027. De um total aqui de um pouco menos de 600 bilhões. Então deve dar em torno de uns 60% aqui essas três regiões têm do mercado. A Ásia Pacífica, a América do Norte e a China. Então, em termos de tamanho, onde está o maior pedaço ali do bolo, são nessas 3 regiões. Agora, olhando em termos de crescimento, a gente pode ter como um comparativo, um referencial, as regiões que crescem mais do que a média. Então, aqui é a média do mercado total, né? Por quê? Porque as regiões que estão crescendo mais do que esses 6%, né, que estão previstas para crescer mais que 6%, elas são as regiões em que elas vão ganhar espaço de mercado, share de mercado, né? Então, se você tem região de segmentos, né, que estão crescendo mais do que a média, significa que elas vão começar a valer mais do que o tamanho do mercado, né? Então, elas vão ganhar uma parcela de mercado, vão aumentar o share nesse período. Então, vamos tentar olhar quais dessas regiões que estão ganhando mais espaço, crescendo mais do que esses 6%. Então a gente tem a África e o Oriente Médio, está crescendo 12%, é a região que mais cresce, né? Está crescendo o dobro. A gente tem também a China, então aqui a China aqui com esses 8% de crescimento. E a Ásia Pacífica, então também conhecida também como APAC, né? A região do APAC está com 7%. Então essas 3 regiões têm o maior crescimento de todas, então elas vão ganhar share ali, está previsto, né? Projetado para ganhar share ao longo dos próximos anos. Tá, o que a gente tem em comum? Então, quais são as maiores fatias e que vão crescer mais ainda? Então, a Ásia Pacífica, o APAC, tem 7%, tem um crescimento bom. E ele é o maior mercado de todos, então 2 pontos positivos para essa região. E a China também, ela tem 8% de crescimento, cresce mais do que a média, e também é um dos maiores mercados globais, né? A América do Norte, ela é o segundo maior mercado, e ela está crescendo aqui 6%. Então, se a gente olhar aqui, 6%, ele não está abaixo da média do mercado. Então, ela não vai retrair, né? Não vai perder parcela de mercado, ela vai crescer junto com a média. E dado que ela é o segundo maior mercado de todas, então não dá ali para desconsiderar. Então, por mais que ela não esteja aumentando a fatia dela, a parcela, ela ainda assim está conseguindo manter o crescimento da média do mercado e se mantendo como o segundo maior mercado de todos. Então, até consideraria também a América do Norte. Agora, se você for ver, né, por isso que é importante você analisar 2 métricas, o crescimento e o tamanho.
Porque se você olhasse só o crescimento, a Australásia, por exemplo, ela também cresce só 6%, que é o crescimento médio do mercado. Só que a Australásia é o menor mercado de todos. Então ele é muito pequeno comparado com a América do Norte. Então por que eu coloco a América do Norte, né? E não a Australásia? Por conta desse tamanho do mercado. E se você olha aqui também, até no histórico de crescimento, como foi se comportando, a América do Norte, ela veio aqui de um crescimento de 4% ao ano pré-pandemia. Durante a pandemia, ela conseguiu aumentar o crescimento dela, acelerou ainda mais, coisa que no mercado global não aconteceu, né? Teve até uma desaceleração e na América do Norte aumentou. E para os próximos anos vai aumentar ainda mais, acelerar ainda mais. Então é uma região que está acelerando cada vez mais o crescimento. Então por isso é um outro ponto positivo para selecionar ela como uma das regiões atrativas de se expandir, certo? A África e o Oriente Médio, ele não é uma das maiores regiões, né? Tá até o terceiro menor de todos, só que ele tem um crescimento muito grande. Então ele se destaca muito pelo crescimento, está crescendo o dobro do que a região, do que a média do mundo todo. E até se você for ver, comparado até com a China, que seria o segundo maior de crescimento, né? Ele está até com 4 pontos percentuais acima de crescimento. Então, é um crescimento muito, muito acelerado. E se você até imagina, né? É um pedaço de bolo que era pequenininho aqui, mas olha o tamanho desse pedaço, como ele está projetado para crescer nos próximos anos. Então, pelo fato de ele começar a ganhar mais espaço, aumentar o potencial de mercado, né? Então, por isso, eu consideraria a África e o Oriente Médio aqui como uma região também bem atrativa. Eu preciso aqui escolher uma única região? Agora, não, por quê? Eu vou preferir ter uma lista com as melhores regiões mais potenciais, porque existem outros fatores, além de tamanho do mercado e também de crescimento, que eu preciso analisar, que eu vou analisar mais pra frente. Vou comentar, né, mais para vocês saberem. Mas por isso que eu não vou escolher uma única região, a mais atrativa. Mas eu vou deixar aqui uma lista aberta com as melhores regiões e depois eu vou filtrando com os próximos critérios. Mas vamos tentar sintetizar aqui o que a gente encontrou. Então, se a gente fosse resumir, a gente tem que a Ásia-Pacífico, o APAC, né, a China e a América do Norte, apontam ser atrativos pelo grande tamanho e crescimento, com destaque também para o crescimento da África e Oriente Médio. Então, essas três regiões que a gente comentou, pelo crescimento e pelo tamanho, só que a África e o Oriente Médio eu daria uma atenção também por conta desse crescimento acelerado. Aqui em cima, essa síntese, né? Então ela é muito importante porque ele direciona para a mensagem que eu quero passar. Então eu não estou utilizando essa síntese para descrever o gráfico, né? Ah, o mercado está crescendo, ou está previsto crescer 6%. Eu estou direcionando a síntese para o objetivo da análise que eu quero cumprir, que aqui no caso é saber quais regiões são mais atrativas para eu fazer essa expansão internacional. Eu também poderia aqui em cima deixar até mais específico, né? Então falar Ásia Pacífica, China e América do Norte, quanto que elas estão crescendo, qual que é o tamanho de mercado delas. Mas aqui iria ficar muita coisa, se eu deixasse específico, né? Tá crescendo tantos por cento. Ou até que a África e o Oriente Médio estão crescendo 12% aqui em cima. Mas como o principal é saber os países, né? As regiões que eu estou escolhendo. E aí as pessoas depois podem ver com mais detalhes os pontos, né, quanto de magnitude que está sendo esse crescimento aqui embaixo. E também o tamanho do mercado. Então aqui com mais detalhes, e até eu deixei aqui destacado essas informações. Então veja que aqui agora está sintetizado com base na análise que eu quero fazer, né? Então, de tantas informações, de tantas mensagens que eu poderia extrair daqui, eu extraí a principal em uma única frase, que era quais mercados que seriam os mais atrativos para a gente escolher. Só que como eu falei para vocês, não acabou. Então isso não é a única análise que a gente vai fazer. Então tem os próximos passos que é interessante a gente direcionar para saber o que a gente precisa fazer, né, depois. Então eu vou dar alguns exemplos de próximos passos. Vai ser uma lista não exaustiva, né? Então não vai ser todos os próximos passos, né? Mas os principais eu vou deixar aqui. Então o que a gente teria que olhar além de crescimento de mercado e de tamanho de mercado? A gente também teria que analisar, né, as diferenças desses mercados consumidores versus da América Latina e o fit com os nossos produtos e serviços. Ou seja, a gente ter uma presença muito forte aqui no Brasil, na América Latina, é uma coisa.
Só que quando a gente vai fazer uma expansão internacional, pode ser que o mercado consumidor dessas regiões, ela tenha um comportamento completamente diferente. Então, os hábitos de consumo, os hábitos de uso do produto e até os tipos de produto que a gente tem com os tipos de produto que eles utilizem, pode ser que eles sejam diferentes. Não tem esse fit, né? Esse match entre produto e o público. Então, é interessante analisar para cada um desses mercados qual que tem maior aptidão, né? Qual que tem, na verdade, maior combinação. Outra coisa interessante e importante de analisar é em termos de concorrência. Então não adianta nada a gente olhar para um mercado que está crescendo bastante ou para um mercado que ele é grande se a concorrência é muito intensa naquela região. Então olhar o market share ali dos concorrentes na região, até se é um mercado muito fragmentado ou se é um mercado que tem um player muito dominante ali, né, que é muito forte na região. Quais são os diferenciais desses players de mercado, então o que eles fazem de diferente, o que cada um tem como característica, quais são as movimentações que eles estão fazendo, então em termos de fusões e aquisições, será que eles estão se consolidando ali, consolidando o mercado, será que eles estão investindo muito em pesquisa e inovação, então quais são as movimentações que eles estão fazendo. Então vários pontos aqui específicos dos nossos concorrentes. E outro ponto também interessante de analisar, importante, é em termos de questões regulatórias e maneiras de operar em cada país. Então, você entrar numa China, por exemplo, entrar em outros países com culturas diferentes, com regras diferentes, né? Pode ser que não seja tão simples assim, comparado com expansão na América Latina. Até pode ser que tenha algumas barreiras protecionistas, então o país em si, ele proteger mais os produtores locais, as empresas locais ali da região, então por conta de, ou até a gente nem poder competir, né? Então tem regras diferentes, impostos diferentes, né? Então por conta disso acaba ficando não atrativo pra gente. Então além de tamanho e crescimento do mercado, a gente também tem que olhar essa série de outros fatores para decidir qual mercado que a gente deve expandir ou não. Isso aqui foi só um exemplo de próximos passos. Então, quando você faz isso, você deixa muito mais direcionada a sua análise. E esse exemplo que eu queria trazer para vocês hoje. Se você quiser aprender todo esse passo a passo que eu falei para você, só que com muito mais detalhes, com mais exemplos, e também aprender a metodologia completa de análise de negócios, assim também como fazer apresentações executivas, então até criar o storytelling, como você organiza as sessões e quais gráficos que você utiliza, né, para visualização dos dados e como você monta os slides, eu tenho um curso completo falando sobre isso, que é o Análise de Negócios na Prática. Então você pode conferir aqui no link da descrição. Eu abro turmas de tempos em tempos, né? Então pode ser que quando você olha aqui a turma não esteja aberta, mas se não tiver, é só você colocar o seu nome na lista de espera, que aí eu te aviso quando a próxima turma abrir. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e me seguir nas outras redes sociais. E também compartilha esse conhecimento, esses aprendizados, com outras pessoas, até o pessoal do seu trabalho, que possam se beneficiar aqui de todo esse conteúdo. Então vou ficando por aqui, um abraço pra você e até o próximo vídeo.